Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: como a menina dos teus olhos me mostra a maravilha do teu amor, pois creio em ti. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Como a menina dos teus olhos. Eu acredito que um pai tenha um sentimento de proteção muito maior por uma menina que por um menino. É aquele cuidado, é aquele carinho. Nós sabemos que a mulher é um sexo frágil, que dentre as características entre o homem e a mulher, os dons são diferentes entre os dois. Um é mais força, o outro é mais coração. Mas Deus, Ele olha pra gente dessa mesma forma, como se nós fôssemos frágeis, e na verdade nós somos. Coloca uma doença diante de nós, coloca uma dor, e nós vamos despertar dentro da nossa natureza aquele sentimento de criança, que quando tinha uma dor chorava ou quando levava um susto, precisando de cuidado, precisando de carinho. E quando nós descobrimos o amor, nós ficamos encantados, porque dentro de nós nasce um sentimento de preenchimento. É como se aquele vazio e aquela solidão ela deixasse de existir. E isso é maravilhoso. E às vezes você olhando essa frase desse jeito, como a menina dos teus olhos, fala, isso é poesia, isso é parafrasear. Mas na verdade, se a gente ir lá em Salmos 17, versículo 8, é justamente essa analogia que o Senhor faz. A palavra do Senhor ela diz assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E é justamente dessa forma, com esse tipo de relacionamento e de cuidado que o Senhor quer ter conosco. Quando a gente para pensar sobre as sombras das asas, a proteção é sinal que você está muito perto, tão perto que a luz que bate nele não pode chegar em você. E isso realmente é uma proteção. E diversas vezes a gente olha nos Salmos e é referido justamente desse jeito, sobre as sombras das asas, embaixo das asas. É sempre isso porque tem uma relação de proximidade. Todas as vezes que nós oramos, nós criamos proximidade com Deus. Todas as vezes que nós pensamos no Senhor, todas as vezes que você escolhe uma música para ouvir, e ao invés de ouvir uma música qualquer, você escolhe ouvir um louvor. Isso é proximidade com o Senhor. Nós não escutamos louvores porque nós gostamos dos artistas. Nós escutamos louvores pela mensagem do Senhor que eles são carregados. Nós temos que mudar o foco da forma das coisas que nós pensamos, porque é justamente isso que é a fé. É pensar da forma que o Senhor ensina. Nós já tivemos uma vida inteira para pensar do nosso jeito. Nós já lemos diversos livros. Quantas vezes você não pensou em algo, desejou algo, fez planos para algo, foi dormir falando, a partir de segunda-feira eu vou fazer tudo assim. Dormiu, levantou, esqueceu. Porque aquilo é simplesmente um pensamento, ele não tem raiz em nada. É diferente das promessas de Deus que tem raiz em um espírito. Então aquele espírito, ele nos lembra a todo instante que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida, que o Senhor nos protege, que aquele sentimento de preenchimento e de amor é a marca, é a presença do Espírito Santo. Então nós começamos a entender. Pega uma bexiga vazia. Se você não soprar o ar dentro dela, ela não enche. E nós somos sempre essa bexiga vazia. Nós, por nós mesmos, nós não temos nada. Nós só temos a parte de fora. Mas nós só vamos ter o nosso tamanho, nós só vamos conseguir o nosso volume se nós estivermos cheios desse Espírito. E se a gente continua lendo esse Salmo, na verdade é o versículo anterior, Salmos 17, versículo 7.
mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Novamente a mesma palavra, mostra a maravilha do teu amor. E Deus, ele nos protege. Na verdade, é sempre a falta do discernimento da batalha espiritual que faz com que nós começamos a odiar pessoas, sem entender que quando aquele espírito maligno sair dela, ela vai se tornar uma pessoa como você. Da mesma forma que nós também abrigávamos esse espírito maligno. Todas as vezes que nós mentimos, todas as vezes que dentro do nosso comportamento teve algo que você sabe que era errado, que era sujo, que não era digno de se contar nem para o pai, nem para a mãe, algo que você se envergonha. Todas as vezes que nós agimos assim é por influência dele. E a forma do mal tomar o controle sobre nós é justamente entorpecendo a nossa mente. Percebe que as coisas que você faz, que você mais se arrepende, na maior parte do tempo você está dopado. Para criar coragem. Ah, não, eu preciso beber para criar coragem. Enquanto a coragem que o Senhor oferece, ele falou, olha, não tenham medo, sejam corajosos. O diabo não. Ele faz você beber para você falar, ah, não, agora você está pronto. Mas o que mudou? Nada, é a mesma pessoa. Sem alma, sem espírito, sem nada. E por que ele faz isso? Justamente porque ele sabe que você é um covarde e que você vai lá para se destruir. É isso que ele quer assistir. O mal, ele passa uma falsa sensação que nós temos o controle da situação, mas nós não temos. Nós deveríamos aproveitar sempre muito mais essa vida. Aproveitar muito mais esses sentimentos da proximidade de Deus. Acreditar nas coisas certas e do jeito certo. Você quer ser amado? Você quer que esse sentimento de solidão saia? Você não quer mais se sentir triste? Não quer mais se sentir desanimado? Se na tua solução existe alguém, se você acha que quando alguém chegar, tudo isso vai mudar e você não vai sentir, se isso fosse real verdade, não existia traição, não existia separação, não existia nada. Porque se o simples fato de alguém perto já substitui a presença de Deus, para quê? Então não é uma questão de encontrar a pessoa certa ou errada. E quando nós somos a pessoa errada? E quando nós nos juntamos com as pessoas para destruir a vida delas? E quando é a minha vida que vai acabando com a vida dos outros? E às vezes a gente não percebe. Hoje a gente vive num mundo que ele está tão pesteado e tão contaminado que sexualmente a gente vai passando um pro outro, né? E problema do outro que se trate. Impuros. Ah, mas aí eu ponho um plástico entre mim e ele, aí fica tudo bem. Cara, para e pensa um pouquinho. Deus, ele te olha como a menina dos olhos. Deus, ele te olha como algo precioso. Deus, ele fala na palavra que ele trocaria reinos por ti. Deus, ele fala que vai ter mais alegria no céu se você voltar do que qualquer justo que de lá já esteja. E eu não sei. Não sei o que às vezes passa na cabeça. Quando nós não temos a presença de Deus, ou quanto nos falta o amor, quando nós não temos sabedoria, nós começamos a acreditar em fábulas. Você gosta daqueles filmes românticos? Ai, porque serve, abre a porta. Cara, e aí? Você acha que um cara desse, dentro de uma casa, com filho, com conta, com louça, no contexto de dia a dia, você acha que esse romance ele vai perpetuar lá dentro? É fácil durante um dia, enquanto alguém quer te conquistar, dizer aquilo que você quer ouvir para te possuir. Depois que te possuiu, te descarta. Quantas vezes você já viveu isso? O engano. Mas sempre escolhe pelo jeito errado. A verdade é que quando nós estamos carentes, e diga-se de passar-se carência, sede de amor, e diga por amor, amor de Deus, nós vamos abrir brechas, nós vamos criar fábulas, nós vamos acreditar. E não é à toa que sempre é regado com vinho, com uma bebida, bibibi. Por quê? Para que você se engane mais uma vez, e quando você volta assim, fala, poxa, de novo, mas ele parecia uma boa pessoa. Nossa, ele falou pra mim que até na igreja, falar é a coisa mais fácil, falar.
falar, observar. Você quer conhecer uma pessoa sem que ela diga uma palavra? Abre o feed dela de Instagram, sei lá da onde, e começa a olhar as fotos. Ah não, eu frequento a igreja. Tem alguma foto de igreja? Não, só tem foto de festa. Ah, tá, é o cristão. Tem alguma frase mencionando Jesus durante ele falou? Ou ele respondeu, ele te respondeu porque você perguntou? Cuidado com o que você pergunta e com o que você quer ouvir, porque normalmente o que nós perguntamos é do nosso interesse. E o diabo, ele nos arma assim. Eu tenho o costume de uma coisa, e tem gente que às vezes até me critica e condena por isso. Eu não tenho interesse pela vida dos outros. Poxa, mas como assim? Não tenho interesse. Eu não fico perguntando as coisas. O que ela quiser me contar, ela me conta. Mas eu não pergunto, eu não especulo. Por quê? Porque às vezes ela não está pronta para dizer. Eu posso falar sobre Jesus e isso não quer dizer que eu não esteja interessado. Deus pode me revelar as coisas e não quer dizer que eu não esteja interessado. Mas eu não vou cair no equívoco de perguntar, porque a construção de uma narrativa das coisas, ela nasce desse jeito, quando eu pergunto. Uma pessoa que ela vai mentir, se você não perguntasse, talvez ela não mentiria, porque ela não teria, e de repente mais pra frente ela ia falar e ia ficar pensando, poxa, ele tá desconfiando. A questão toda é, não adianta ficar fazendo perguntas. É melhor a gente falar sobre Jesus do que ficar falando sobre nós, do que eu acho, do que eu penso, do que eu gosto, do que isso, do que aquilo, onde você frequenta. Tipo, mas assim, você gosta? Muito mais fácil eu falar, eu costumo ouvir louvor. Não pergunto, e você, o que você escuta? Não me importa. Por quê? Porque, de repente, ela vai falar assim, nossa, eu nunca ouvi louvor. E aí já é o gancho. Então, quando eu não conheço alguém e eu faço perguntas, eu deixo ele construir a imagem que ele quiser. Mas quando eu não pergunto, é diferente. Você entra e abre o feed de notícia da pessoa e você mais ou menos já viu o que é ela, o que ela posta. Ah, ela gosta de postar meme, coisa engraçada e não sei o... Cara, é isso que ela posta, é isso que ela é. Ah não, mas se eu pessoa, vou lá... Cara, lembra, aprende uma coisa, você não dá conta de viver a tua vida e quer mudar a vida de outra pessoa, como se a tua vida fosse perfeita, como se você fosse o melhor administrador, como se você não gastasse com besteiras. Cuida da tua vida. Essa energia que nós gastamos tentando transformar o outro, e no fim ainda você vai chamar o outro de ingrato, porque ele não deixou você se moldar e se modificar do jeito que você achou que ele. De repente ele viver a vida do jeito que você acha, ele não vai ser feliz. E o que adianta? Te serve muito bem, mas não é uma pessoa feliz. Mas quando Deus, ele vem e nos transforma, ele não modifica quem nós somos. Os nossos valores, eles vão continuar lá. Em cada situação, Deus, ele prova o nosso caráter, ele prova a nossa fé, ele prova a nossa confiança. Se a gente ir lá em Salmos 17, versículo 13 e 5, a palavra do Senhor diz assim: provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregarão. Nós vamos passar pela prova. Deus vai colocar pessoas, o diabo vai colocar pessoas. Então o nosso comportamento diz muito. Eu prefiro numa conversa, ao invés de saber do outro falar sobre Jesus, do que ficar perguntando sobre a pessoa, e aquilo não vai me agregar em nada. E não que eu não me importe, mas com o tempo eu vou conhecer. E uma coisa eu falo para você. A maior parte das pessoas que eu conheci se convertendo, aquela vida passada que ela queria me contar, hoje ela nem existe mais. Então eu nem preciso saber daquilo. Porque quando nós nos unimos a Cristo, nós nos parecemos todos iguais. Então aquela velha vida de pecado, ela tem que ser usada de repente para um testemunho. Um testemunho, sim. Como eu sempre faço. Olha, eu era assim, eu sentia isso, eu vivia disso, eu pensava nisso. Mas eu nunca uso isso como argumento. Não, isso é para mostrar o poder de Deus sobre a minha vida. Então Deus, ele vai provar o meu coração, ele vai me examinar quando? De noite. O que a gente faz à noite? Ah, geralmente sai, vai estar numa mesa, vai estar em algum lugar. Deus está olhando. Vamos ver se a menina dos meus olhos realmente é a menina dos meus olhos, ou quando a noite cai, ela se transforma igual como alguém que não se acredita. Aí que é a questão. Tu me sondas e nada encontras.
Então, quando nós estamos convertidos, nós podemos sim estar nos lugares e Deus vai nos olhar e vai se orgulhar de nós, porque nós não temos mais aquele velho comportamento, nós aprendemos. O Espírito, ele nos converteu, ele nos transformou, ele fez que nós pudéssemos viver exatamente aquilo que Deus, aquela maravilha do amor de Deus, ele nos supriu de uma forma que eu não preciso. E olha que coisa interessante. Decidi que a minha boca não pecará. Você quer pecar? É só você ficar falando. Cedo ou tarde você vai falar uma besteira. Entende por que eu não pergunto as coisas? Entende por que eu não demonstro certas coisas? Porque quando nós contamos algo, muitas vezes o desejo de impressionar faz com que eu aumente ou exagere e eu acabo mentindo. Então às vezes é melhor ficar em silêncio, até que nós aprendamos a falar. Quando eu leio a palavra de Deus, eu começo a ter um conteúdo diferente. E às vezes eu vou ouvindo o que a pessoa está falando, eu já me linko com uma passagem, com alguma coisa e já vou soltando. Isso não quer dizer que eu me tornei uma pessoa chata. Mas, dentre todos os amigos, quem poderia fazer isso? Às vezes Deus está tentando te transformar em alguém único e você simplesmente prefere ficar falando mal, fazendo fofoca, fazendo intriga. Ai, porque fulano é isso? Ai, porque ciclano é isso? Ai, porque olha o cabelo. Ai, olha... Cara, isso pouco importa. Pouco importa. Quando você morrer, nada disso vai para lugar nenhum. A pessoa tá hoje do teu lado e é um milagre que ela esteja viva. Daqui a pouco dá um AVC, dá um infarto, qualquer coisa ela vai. E aí a gente percebe e fala, poxa, eu não disse que eu amava essa pessoa. Eu não sentei, eu não olhei, eu não fiquei no celular. E aí você fica com aquela vida de arrependimento. Cara, vive. Para de querer futuro, presente, passado, bibibi. Para de arrumar desculpa para viver. Então quando a gente decide não falar besteira, sobra tempo para falar tudo aquilo que é bom. Meus passos segue firme nas tuas veredas, nos teus caminhos, na palavra de Deus, no dia a dia, na oração, no temor ao Senhor. E os meus pés não escorregarão, porque nós confiamos na palavra, nós confiamos na proteção de Deus. Tudo isso parece meio forma metafórica, mas ele é vivido. Quando a nossa alma está alinhada com o Senhor, os nossos caminhos, a nossa vida se alinha com Ele. Nós passamos pela prova sim, mas sabemos que como deve ser, nós já sabemos a resposta da provação. E aí nós percebemos o cuidado todo de Deus, porque é como se Ele tivesse feito uma colinha para nós. Olha, aqui está a resposta de todas as perguntas que vão ser feitas, é só seguir ela. Segue ela e vamos junto. Como a menina dos teus olhos, me mostra a maravilha do teu amor, pois creio em ti. E é justamente esse o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Esse é o cuidado que Ele tem conosco. E é isso que você pode sentir sem depender de ninguém, sem sorte, sem pagamento, sem coisa, sem nada. Não é um curso que estão tentando te vender, não é uma solução milagrosa, não é um cargo, não é nada. Ainda que você more num lugar simples, ainda que a tua vida possa estar em pedaços, ainda que você consiga reconhecer que deu tudo errado, não importa. A partir do instante que nós nos unirmos ao Senhor, reconhecermos os nossos maus caminhos, começarmos a buscar essa presença, seja na tua casa, não importa. Aonde você conseguir dobrar os teus joelhos, dobre. Quando você começar a se sentir mal, ore. E é isso que eu falo todas as vezes, insistentemente. A mensagem é sempre a mesma, porque o caminho é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É sempre do mesmo jeito. É só isso que nós precisamos saber, porque o saber e o desenvolver vem com a caminhada. Pode ter certeza disso. O Senhor, Ele te ama. E é perdoando que se é perdoado. E é amando que se é amado. E é fazendo que se é satisfeito. E é dando que se recebe. É sempre fazendo o contrário do que a gente imagina, que nós alcançamos e podemos sentir um pedacinho do céu aqui, nessa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a proteção de Deus e a sombra de suas asas seja realmente o nosso refúgio. Que a palavra de Deus esteja nos nossos pensamentos
que nós possamos meditar nela dia e noite, que nós possamos ser provados, que o nosso coração possa ser purificado, que nós consigamos valorizar as pessoas, aceitar tudo aquilo que já passou. Tudo que acontece é o que tinha que acontecer. Não existe engano nos planos de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.